Olá, estamos aqui de volta com mais um programa Enfoques da Vida. Hoje nós temos o prazer de recebermos o Roger Lopes Andrade. Ele é psicodramatista socioeducacional, empresário, sócio na Clínica Reflexo Humano, consultor, contador, controller, master coaching, especialista em custos, professor e palestrante. Ele desenvolve treinamentos para empresários, executivos, diretores e líderes, bem como para suas equipes. Em empresas como Renault, Caixa, entidades da educação e da saúde, de serviços, alimentação, em seus diversos portes, governamentais e não governamentais. O Roger é pós-graduado em psicodrama, controladoria e finanças, gerenciamento contábil e auditoria, bacharel em ciências contábeis, fundador de 4 empresas, fundador do capítulo ICF, International Coaching Federation Curitiba, e do grupo Master Coaching Brasil. Atualmente, estudante de nível 3 do psicodrama e desenvolvendo projetos voltados à autonomia da mulher. É voluntário e artista amador há mais de 20 anos, fazendo visitas a instituições, asilos, lar de crianças e adolescentes, com o objetivo de gerar reflexões, alegria e propor esperanças. Roger, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma enorme satisfação tê-lo aqui conosco. E muitos, nunca ouviram falar nesse termo, psicodrama. Eu, particularmente, só ouvi falar através do Roger, que é um grande amigo meu já de décadas, né, Roger? Décadas. É meio complicado falar décadas, né? Melhor deixa, amigos. Somos amigos já há décadas. E o que é, Roger, psicodrama? Muito obrigado, Denise, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Falar um pouquinho sobre o psicodrama, falar um pouquinho sobre essa ciência, né? Que envolve muito da nossa sociedade e a gente nem sabe, né? Bom, o psicodrama ele surge com Jacob Levy Moreno, né? Em Viena, mais particularmente, né? Numa época de muito burburinho, onde Viena era o centro das atenções, né? Num pós-guerra, né? E onde as pessoas tinham muitas dificuldades de relacionamento, né? Porque relacionamento, eu digo assim, Viena estava sendo o centro de mobilização da Europa no sentido de refugiados, de várias pessoas estar buscando, enfim, que nem a gente vê assim, muita gente vai para São Paulo, muita gente do interior do Paraná vem para Curitiba, né? Então Viena era esse centro de desatenções que tinham lá na época. Então o pessoal ia muito para lá e Moreno, a família de Moreno muda, né? E ele fica em Viena. Estou resumindo bem a história, tá? Sim. E lá ele começa a perceber, né, uma realidade das pessoas e acaba se comovendo com as situações, por exemplo, né, tem várias situações, mas um exemplo é a situação com as prostitutas, né, que elas tinham uma situação muito precária, né, e ele acaba fazendo um grupo com essas prostitutas lá, né, para que elas pudessem falar das suas dores, falar das suas necessidades, falar delas para elas, né? Então, nisso ele fomenta um grupo, esse grupo acaba criando um sindicato, né? E, enfim, tem um desenrolar aí, né? Mas, assim, o psicodrama começa a surgir aí, porque ali Moreno começa a estruturar a socionomia, né? A socionomia, a sociatria, a sociodinâmica, o próprio sociodrama todo, né? Mas assim, quando ele começa, assim, daí o psicodrama ele começa dentro dos grupos, né? Através das relações dessas pessoas, né? Entender como eu estou perto ou longe de uma pessoa, né? Então aí você vai para uma área do psicodrama ou da socionomia, mais especificamente, que mede a relação.
essa relação que você diz ali, vamos pegar esse grupo de mulheres, dessas prostitutas. Essa relação que você diz seria a relação entre elas ali, como pessoas que convivem juntas num determinado lugar, e delas com terceiros, como, por exemplo, o cliente delas. Isso. Então, assim, o que acontece, né? A priori, né, o foco do grupo, e aí o nome sociodrama ele já vem porque ele tem sempre um objetivo, o sociodrama sempre tem um objetivo. Então, assim, o objetivo era dar voz a essas mulheres, né, naquilo que elas precisavam. Então, assim, essa relação que tinha ali, elas precisavam estabelecer o distanciamento que elas estavam das opiniões entre elas, né, e da necessidade que o governo ou o município, né, as pessoas precisavam saber. Então, assim, uma voz só não tinha como fazer Falar. barulho, né? Fazer barulho e as pessoas chamar atenção, ouvirem, né? Escutarem isso, né? Então, aí foi feito esse grupo, né? Para que elas pudessem entender como elas se relacionavam com a profissão delas, entre elas, e posteriormente, claro, né? Elas vão colocar o cliente nessa relação também. E com certeza com a sociedade também, né? Isso. Principalmente para lidar com o olhar do outro de preconceito. Exatamente. Eu imagino. Exatamente. Então, assim, esse é um tema, né? Que surge no grupo, que ninguém me respeita, né? Porque, enfim, eu tenho essa profissão, né? Mas, assim, mesma coisa, ninguém me respeita, mas todo mundo me procura. Né? Então, assim, como é essa relação? Como eu lido com isso, né? Como eu falo para um cliente que é assim que deve me tratar, ou assim que, né? Então, assim, aí colocando dentro de regras mínimas, né? Elas conseguem se organizar. Daí, então, o termo drama é justamente essa problemática. Isso, o termo Por drama... exemplo, eu vivo esse drama. As pessoas me olham com preconceito. E o psico... o psico, assim, o psico vem do eu. Do eu. Né? Então, assim, psico é eu. Né? E o drama vem do latim e significa ação. Ação. Então, assim, é eu em ação. Então, como é a minha ação? Né? Vamos trazer para o nosso mundo mais aqui, 2023. Né? Então, assim, como eu estou nas minhas interações, né? Interações e relações. Então, quando eu vou fazer qualquer interação, eu tenho uma ação. E aí cai numa situação que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou lá porque eu não quero falar, não quero isso, não quero aquilo. Ou a empresa faz uma reunião, né, onde todo mundo está na mesa de diretoria ou de gerência, né, conversando, e eu ou aquele não se expressa, não fala. Então, o psicodrama vem numa linha de que não existe a não ação. Então, você não fazendo nada, você está tendo uma ação. Entendi. Mesmo sendo no silêncio. Isso. Então, que você acaba ficando conivente com o que você está ouvindo. Ou você concorda ou você discorda. Vamos colocar aí, então, numa reunião de trabalho, de equipe. Se você fica quieto, deduz que você ou concordou com tudo ou você discordou de tudo, já que você não se manifesta. Isso. Muitas vezes o chefe até fala assim, fulano, tem alguma coisa para dizer, né? Quer contribuir, né? Algum ponto que... Né? Então, assim, é um convite a uma relação falada, né? Mas a relação não falada, ela já se estabeleceu. Então, quer dizer, e aí como funciona essa medição, enquanto esse participante da reunião está na relação com os componentes da empresa, com os pares, ou em relação dele com a chefia ou os gestores, né, o psicodrama vai conseguir fazer essa medição. Né? A medição vem pela sociometria. Né? Então, assim, onde contempla se tem uma pessoa que todo mundo acredita que ela é a melhor pessoa da empresa, né? Daí ela é eleita, né? Ela é mais espontânea, mais atenciosa. Espírito de liderança. Espírito de liderança. Mas, de repente, se a pessoa não é líder, essa pessoa não tem uma função de chefia, ela não é um supervisor da empresa. Mas, de alguma forma, ela se destaca. Isso. E a empresa, muitas vezes, não vê. A empresa não vê. A empresa não vê. Né? Então, assim, aí, com a atividade, a gente proporciona que a empresa observe, né,
que, além de aquela pessoa ser competente, ela tem o perfil de liderança para aquela equipe. Né? Porque... E aquele, muitas vezes, Aham. que... Aí acontece, as Sim. empresas, muitas vezes, ela contratam uma pessoa e a pessoa não fica. Né? Pede demissão, Aham. espera o mínimo ali, que é o período de experiência, e desligam essa pessoa. Né? Então, assim, tem toda essa dinâmica que a empresa muitas vezes não vê. Então, ficam funcionando, entra e sai, entra e sai, entra e sai. O que acontece é o quê? Tem um líder ali, né, que não está sendo visto, contemplado, digamos assim. Né? E o que acontece? Os liderados, que são os pares dessa pessoa, muitas vezes rejeitam o novo, aquela pessoa que está entrando. Uhum. Né? Então, assim, tem vários pontos de vista que a sociometria ela acaba ajudando muito a empresa. Né? Não é só na questão do novo que está entrando, mas a relação entre aquela equipe, né? A equipe de administração, ou a equipe de fábrica mesmo, né? Ou as pessoas que estão na linha de produção, né? Que está tendo algum conflito ou alguma coisa, né? Tem uma reclamação, né? Ou um comportamento inadequado que ninguém consegue muitas vezes sanar aquilo. Então você vai observar esses comportamentos, né? E ver o que está acontecendo. Né? Muitas vezes as relações não estão bem entendidas entre eles, né? Porque eu identifiquei assim, na sua fala, né? A história do psicodrama iniciou com um grupo de prostitutas e entende-se então que era o meio de trabalho delas. Todo esse trabalho que você faz, então ele é voltado para grupos empresariais. Você não trabalha com uma pessoa em particular. Isso. A minha formação, né? A minha formação é uma especialidade em grupos. Que é o psicodrama socioeducacional ou sociodrama socio-organizacional, dependendo muito da escola, né? Tem o termo também que é muito utilizado de maneira diferente nos estados. Então, eu tenho essa formação de especialidade em psicodrama em grupo. Que legal. Né? Tem o clínico, que quem faz o clínico é o médico e é o psicólogo, né? Que daí é o psicodrama terapêutico, o psicodrama clínico. Então, né? quando você vai numa empresa atender, desculpe a minha pergunta, tá? Claro. Mas vai o psicólogo e o médico já vão juntos ou nada a ver? Nada a ver. Nada a ver. Né? Tá. Né? Então, assim, a formação, ela dá pra gente uma base, né? A formação, ela tem na minha época, eu fiz mais de 1.000 horas de formação. Mas, assim, dependendo da escola, 600 horas de formação, né? Independente se você é um psicólogo ou você é um administrador. No meu caso, eu sou contador, né? Tá. Então, assim, eu vou me especializar em como lidar com grupos, entender a dinâmica desse grupo, as medições desse grupo e como eu faço para melhorar isso, essa relação. Porque o psicodrama ele surge na relação interpessoal. E assim, para não ficar uma coisa meio que, o psicodrama surgiu com as prostitutas, não, o psicodrama surgiu antes com crianças. E antes até ainda com moreno criança em cima de uma cadeira, fingindo que era achando que era Deus, pulando e quebrando o braço. Né? Então, assim, antes das prostitutas, né, Moreno brinca com crianças na praça em Viena. Tá. Né? Então, Ele assim, já tinha começado a estudar, observar. Então, assim, com as prostitutas ele começa a sedimentar realmente o psicodrama, né? Com linhas teóricas, com pensamentos, com outros amigos, né? Entendi. Ele cria né, nessa questão, né, nessa época, né, que é mais de 1920, alguma coisa, né? Ele cria a Casa do Encontro, né, para acolher refugiados, para acolher pessoas em situações de dificuldade, né? Então ele faz grupo com essas pessoas, e daí são grupo de mulheres, são grupo de homens, são famílias, né? Tudo isso vai convergir para que ele vá sedimentando o psicodrama, né? Super humanitário ele, hein? Super humanitário. Você tem algum livro dele para mostrar para nós? Olha, esse aqui o pessoal conhece bastante, né? É um livro, todo mundo chama de Pretinho, de Moreno, né? É um livro que é bem complexo, é bem técnico, né? Para quem estuda, né? Mas assim, recentemente, né? Assim, esse é um livro que o filho dele editou, né? Foi lançado. O filho dele seguiu a linha do pai. O filho dele aqui vem explicar um pouco dos bastidores do pai. Né? Então, assim, não é aquela coisa, né? Como é meu pai, mas não é tudo isso que você está dizendo, né? Ele não é tão amoroso, ele não é tão isso. Olha então, só. ele fala um pouquinho no livro Que sobre interessante. quem é esse pai, né? E esse aqui é um dos últimos livros que a Federação Brasileira de Psicodrama lançou, né? Inclusive, os dois, né? Esse aqui
e esse aqui, né, são edição da Federação Brasileira de Psicodrama. Esse aqui de sociometria, a gente acabou de fazer um grupo de estudo com a presidente da FEBRAP, que é o nome da instituição, né? E é um livro sensacional, né? Que reorganiza a questão da sociometria, né? E traz uma nova visão, né? Nova visão sobre sociometria, né? É claro que tem muitas coisas aí, tem átomo social, né? Tem a tricotomia, tem muita informação ali dentro, É né? uma ciência mesmo, É né? uma ciência, né? Então, assim, assim, né? Só pra gente entender, né? O psicodrama tem alguns pilares, né? Então, tem o tripé do psicodrama, né? Que a gente fala, e aí eu vou pegar aqui, né? Ó, tem esse livro aqui que é muito bom, que é da Jocely, uma grande professora, né? Que eu estudo com ela até hoje, lá na Potenciária, em São Paulo. E a Andrea, né? Aqui. Sociodrama nas Isso. organizações. Então, a gente vai ver que até perdi o fio da meada, né? Mas assim, Do tripé que você ia comentar. né? Então, assim, isso que eu peguei o livro, né? Uhum. Tô aqui pensando, tem muita informação, É muita pessoal. coisa, Desculpa né, aí, Roger? Imagine, Então, assim, tranquilo. a gente vai ver aqui, vamos pegar esse livrinho aqui, ó. É bem fácil de ler esse livro, né? A gente vai ver assim, o psicodrama em si, ele se baseia na fenomenologia, né, no racidismo e no teatro grego, tá? Assim, se você quer saber mais, vamos ler, né? Porque assim, não dá tempo aqui, né? Então, assim, esse é o tripé do psicodrama, né? Dentro disso tem instrumentos, né? Que a gente conta com o quê? Conta com 5 instrumentos, que é o público, o protagonista, o diretor, o ego auxiliar e o palco. Então, esses são os 5 instrumentos que o psicodrama utiliza, né? Para fazer o quê? Fazer a ação acontecer. Então, a metodologia nos dá isso. Só que, assim, normalmente a gente vai fazer uma atividade num contexto, que é uma outra coisa do psicodrama, né? No contexto, e daí tem um contexto grupal, o contexto dramático, psicodramático, né? E o contexto social, né? Então, assim, você vai fazer num desses contextos o projeto. Você sempre vai lidar com esses instrumentos, mesmo você não colocando isso para fora, né? Então, você vai ver que tem quem não está numa ação, ele é plateia. Tá. Né? A plateia, ela não é uma plateia que só assiste. É uma plateia que interage. Certo. Né? Então, porque o psicodrama tem o quê? Tem, assim, a ação de um indivíduo trata o grupo e a ação do grupo trata o indivíduo. Então, você pode repetir? A ação do grupo trata o indivíduo. Tá. Né? Daí a gente está falando todos os indivíduos do grupo. Né? E a ação do indivíduo, matemática do indivíduo, trata todo o grupo. Você pode dar um exemplo de uma temática, por exemplo? Vou pegar uma temática que é mais voltado para o meu campo organizacional. Tá. Então, assim, você tem uma falha na comunicação de uma empresa. Certo. Né? Então, a comunicação, ela é ruidosa, às vezes é violenta, às vezes ela não acontece. Né? Então, a temática do grupo é uma comunicação. Certo. Então, é como eu tenho uma relação interpessoal onde as pessoas têm a comunicação mais clara. Né? Aí você faz um grupo, leva a atividade, e o que acontece? Você, por uma determinada atividade que você faça no grupo, alguém não consegue se expressar. Tá? Aconteceu isso numa instituição de educação, que eu fiz uma atividade com 250 professores, né? Onde dos grupos, o líder não conseguia dar o comando. Que interessante. Né? Então, e aí tem outras coisas. E quando você senta com as pessoas e pergunta o que aconteceu, elas vão falar assim, eu não consegui entender a liderança. Eu não consegui, para mim, o que foi falado não fez sentido. Né? Então, assim, aí você vai ver o quê? Que aquele líder que está ali fazendo a condução daquela equipe, ele tem uma dificuldade, né? Que precisa ser treinada, né? E desenvolvida. E aí o RH vai ver mais isso com maior afinco, né? Vai desenvolver, vai dar um treinamento, vai, de repente, sugerir para o funcionário fazer alguma formação, né? Então, essa forma. O que acontece? Quando este fala, né? Quando alguém do grupo fala, olha, eu não compreendi o comando, ou eu não entendi, não foi claro, outras pessoas no grupo também
acordam com aquela pessoa e falam, eu também não entendi, Certo. né? Aí o que acontece? Não é uma exposição da pessoa, e sim a constatação que todos nós, né, daquela equipe, temos que ajudar na comunicação. Uhum. Porque será que eu estava atento quando o líder falou? Né? Uhum. Ele falou o que ele queria, Sim. né? Será que realmente eu escutei e não só ouvi? Bem Né? interessante Né? isso. E aí o que acontece? Aí você vai trabalhando as temáticas por esse viés da comunicação não ter sido clara, né? E como a comunicação pode ser clara. E aí que você tem resultados. E aí o resultado, ele é, como que eu posso dizer assim? Ou Não é que é seja, rápido, eu acho que eu né? formulei a pergunta errada. Você vai desenvolvendo esse trabalho e depois eu acredito, né, sim, na tua resposta, mas gostaria que você trouxesse para nós. Eles te dão um feedback, Eles não me dão um feedback. não? Não. Não, porque assim, como a gente é Não especial. é essa a A proposta. proposta não é eles me falarem assim, a atividade, você foi muito bom na condução e a atividade foi assim. Não. Porque daí a gente está falando de uma dinâmica de grupo. E a gente não Uhum. trabalha com a dinâmica para o grupo. A gente trabalha o grupo em ação. Então, todo o feedback Uhum. não é para eu que facilito. Todo o feedback é para o próprio grupo. Ele sai na hora, então. Exatamente, né? Então, assim, a atividade, claro que aí tem outras etapas dentro da atividade que se chama aquecimento, né? Dramatização e compartilhamento, ou processamento, dependendo de como a gente interprete, né? Então, a dramatização não é que você vai ter que, vou fazer um teatro lá. Não. Então, você leva um jogo, muitas vezes, né? Como um jogo de bola ao cesto, por exemplo, ou se não, um jogo, por exemplo, o que eu utilizo bastante e Aham. gosto, né, é o Lego, né, onde a pessoa tem que montar um boneco e levar até um determinado local, né? E tem, claro, tem toda uma estrutura nisso, né, que a gente faz, mas assim, é um jogo de montar, né, onde a pessoa vai ter uma dificuldade nessa montagem. Entendi. E aí, nesta dificuldade, aparece muitas vezes a relação dele com a equipe dele, né? Uhum. Como eu trato o outro? Será que eu tenho paciência com o outro? Será que eu Uhum. respeito a velocidade do outro? Sim. Eu estou sendo desrespeitado? Estão deixando eu trabalhar também? Nossa, é muito Entende? rico, hein? Isso. Que trabalho maravilhoso. Fascinante mesmo. Então, assim, aí toda essa parte da ação do grupo se reverte para ele mesmo. Porque quando ele observa as coisas que ele faz, ele pode gostar ou não gostar. Uhum. Né? Se ele gosta, ele tem uma opção ainda de melhorar. Ou seja, potencializar os pontos fortes, né? Que a gente fala no coach, né? Aham. Então, assim, vai potencializar os pontos fortes. Que você é coaching também, né? Eu também atuo como coach, né? Então, assim, o psicodrama me ajuda muito no processo individual, né? Com gestores, Eu com empresários, imagino. né? Então, e depois disso, né? Você percebe que o próprio grupo, ele fala, não, a nossa postura está equivocada, Uhum. né? E né, pai pertencente desse grupo, eu tenho que lidar melhor com o meu gestor, com o meu liderado, com o meu par, né? Com o setor aqui, o setor lá, Por né? isso que sai na hora o resultado mesmo. Isso. Né? Então, assim, a partir dessa provocação que a atividade do psicodrama dá, a gente, claro, a gente mantém um ciclo, né? Porque não é uma atividade só e vai embora, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente tem um encadeamento para chegar Uhum. no objetivo, né? Então, o sociodrama normalmente tem um objetivo, né? E o objetivo é tratado sempre com a empresa. Né? O que você está buscando? Né? Eu estou buscando melhorar a comunicação. Então tá, então vamos fazer em tantas etapas, né? Certo. E aí é feito esse programa, né? E o resultado é muitas vezes o que a empresa quer. Olha, eu quero que a comunicação violenta dentro da minha empresa ela baixe Uhum. algum tempo, né? Então abaixa isso aí. Agora, para encerrar, vou te fazer uma pergunta que tá me buzinando aqui. Jesus era psicodramático? Aí Je- você respondendo, você já pode deixar sua mensagem final. Olha, Jesus era, digamos assim, talvez ele foi mais que psicodramático, né? Porque quando a gente tem uma boa relação, né, se estabelece um afeto, né? Hoje a neurociência vem trazendo muito essa questão da afetividade, né?
Mas Jesus já trazia essa questão do afeto, né, do tratamento, da relação entre os seus, as suas pessoas que estavam do lado dele, né, não só os discípulos, né, mas assim, tudo para ele era uma relação de afeto, né, e ele conseguiu colocar isso numa palavra só, que é amor. Amor. Né? Então, e o racidismo que o Moreno vai buscar, e ele estuda muito a Bíblia, Moreno, né? Ele estuda as religiões, ele fica um período sabático aí estudando isso, né? Então ele realmente sabe do potencial e de tudo que Jesus fez, e tanto é que no começo ele cria a religião do encontro, né? E visando o positivismo e o amor, né? Então, assim, Jesus é mais que amor nesse ponto, né? Eu acho que a palavra amor, acho que é uma síntese do que a gente pode compreender da grandeza de Jesus, né? E o psicodrama está nisso, porque muitas relações a gente preza o quê? A gente não fala que é amor, porque, assim, trabalhar amor dentro de uma instituição Sim, é claro. complicado. Mas, assim, o relacionamento sendo saudável já é um passo para você, digamos assim, sedimentar o amor dentro disso, né? Então, deixando aqui a minha contribuição, né? Que o quê, né? Fazer as coisas e sabendo que o nosso maior potencial é na relação, a gente tem que se oportunizar nos relacionarmos, né? Nos relacionarmos é entender que não estou fazendo um erro, e sim eu estou buscando acertar. Então, quando a gente busca a melhora interior, a melhora espiritual, a melhora de um comportamento, a gente tem que se oportunizar. Então, a minha provocação para você que está me assistindo é: se oportunize, se deixe levar um pouco. Não entenda que você vai cometer um erro, porque não existe erro na nossa querida compreensão sobre o amor, né? A pessoa ela faz uma coisa, muitas vezes, acreditando que ela está fazendo o maior bem possível, né? E se ela não entende da lei, ela vai se equivocar com a lei. Mas se ela entende a lei, ela vai colocar o coração nisso, né? Sentimento, e a razão vai trabalhar em favor do coração. Então, se oportunize, né? Se relacione de uma maneira saudável. E eu espero que o psicodrama ajude vocês em algum momento com isso. Muito obrigado, Denise. Nós que agradecemos, Roger, pela sua contribuição, que foi excelente. Agradecemos você, nosso ouvinte, nosso telespectador, por estar aqui aprendendo um pouco mais, aprendendo juntos. E que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça com você, e pedimos sempre para que você compartilhe o nosso programa Enfoques da Vida, que é um programa voltado para diversos assuntos, como vocês perceberam hoje, né? O assunto tratado aqui do psicodrama. E até o próximo programa. Até mais!